Então vamos lá, galera. Eu quero fazer uma explicação antes aqui, tá? Para todo mundo entender. Eu vejo que no suporte também a gente recebe algumas questões bem básicas, tá? Mas é só para ficar claro. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente está offline nesse momento, tá? Por quê? O que quer dizer isso? Algum problema na sua conta? Não, não é nenhum problema na sua conta. É que o Kairos ele só funciona das 21h30 até as 15h30 do outro dia. Fora isso, ele vai estar offline, beleza? Vai estar parado. Então ele não está buscando operações. Por quê? Porque esse é um mercado parado, né? Não tem muito o que fazer neste horário aí. Tá bom, pessoal? Segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui. O Kairos, pessoal, ele trabalha, tá? Ele trabalha no gráfico de M30, tá? Então vocês podem ver que alguma das operações elas acabam ficando para outro dia, né? Se você for acompanhar lá certinho a entrada e tal, ela acaba dando entrada hoje e saindo amanhã, vira um swing trade, tá? É normal isso, né? Não tem problema nenhum. Só que qual a vantagem da gente estar operando é, nesse modelo aí, por exemplo, tá? A vantagem é que você pode operar, fazer até mais de um trade num período menor, tá? Então, por exemplo, deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Por exemplo, hoje o Bitcoin, ele deu entrada, né? Ele deu entrada, Bitcoin, ele deu entrada aqui, tá? Hoje ele deu, se eu não me engano, foi aqui ou aqui, tá? Não me recordo. Não sei se foi aqui ou foi aqui, tá? E a saída que ele deu foi aqui em cima. A saída que ele deu foi aqui em cima, se eu não me engano. Foi algo assim. Stop aqui embaixo, tá? Você poderia ter no M5, sabendo desse trade, você poderia ter pego ele nesses outros pullbacks aqui que ele fez, ó, tá? Então, o objetivo disso é ele funcionar como um grande indicador para você. Quando ele abrir o sinal, por exemplo, venda ou compra, você pode seguir, tá? Não, eu quero seguir exatamente o que ele está fazendo, beleza. Ou você pode vir no gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 minuto, tanto faz, e fazer trade a partir dali, beleza? Aproveitando, já quero falar uma coisa assim. Muitas pessoas falam assim, ah, Jean, mas ele não está fazendo trade igual o SMC. Sim, porque ele opera utilizando uma centena de outros indicadores. Uma centena de outros indicadores, tá? E aí, de repente, naquele momento que ele achou o trade, por exemplo, essa compra aqui, ó, tá? Deixa eu... Ah, aqui tá a ferramenta de desenhar, fica mais fácil. Ó, para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, aqui, né? Ele deu a compra aqui, colocou o stop aqui e o alvo aqui em cima, tá? Porém, ele poderia achar uma compra aqui, ó. Achar uma compra aqui, colocar o stop aqui e o alvo, sei lá, lá em cima. Poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com SMC. Realmente não tem. Mas pode ter com algum outro indicador que ele identificou um padrão, tá? Então vamos lá, vou repetir aqui para você. Quando ele identifica um padrão, pessoal, ele identifica um padrão, ele vai te dar um percentual, sei lá, 40% de chance do quê? Dessa compra aqui bater aqui em cima e não bater aqui embaixo. Então é esse o percentual que ele te traz, ó. Beleza? Esse é o percentual. Aí cabe a você falar o quê? Jean, eu vou copiar o sinal, eu vou fazer o mesmo sinal, ou você pode falar assim, não, eu vou esperar ele fazer um retorno nessa linha aqui, ó. E se ele voltar nessa linha aqui, que é um teste, né? Voltar nessa linha aí eu compro. Compro com o stop aqui embaixo e talvez o alvo lá em cima. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então é assim que vocês têm que utilizar a ferramenta, como um grande indicador, um macro indicador, que vocês podem copiar ou vocês podem estar utilizando ele, beleza? Ah, Jean, mas não, é complicado chegar aqui e comprar aqui em cima. É complicado, porque você tem um direcional, mas ele está olhando outras coisas que você não está vendo, tá? Então é interessante você tomar a sua decisão naquilo que você vai fazer.
Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Já não usa mais Fibonacci? Pode usar. Eu só estou colocando aqui como a entrada que você pode estar utilizando, tá, Nicolau? Ah, Jean, eu tô acostumado a fazer a entrada na retração com Fibonacci. Perfeito. Faz a entrada na retração com Fibonacci, tá? Deixa eu ver, nem sempre precisa esperar fazer o movimento padrão entrar. Então, foi isso que eu falei. A decisão é sua. A decisão é sua, tá? Você pode utilizar ele como um grande indicador, né? Aquilo que eu tinha comentado. Olha, ele está dando essa entrada com X% de chance. Digamos que ele estivesse dando uma venda aqui, ó, né? Ah, ele está dando uma venda. O que que eu faço? Eu espero ele vir tocar aqui, ó, né? Eu posso fazer esse trade aqui, ó, bem curto aqui, ó, tá? Ó, posso fazer isso aqui, ó, beleza? Ah, ele deu uma venda, tá bom. Se ele vier aqui agora, bater aqui e voltar, eu vou fazer minha entrada, beleza? A partir de qual percentual mais perto do ideal mínimo? Percentual da chance dele, cara, não tem muito assim um percentual, entendeu? É o que ele vai achando lá, ele vai variando ali na faixa de 30, 40, 50, vai fazendo isso, né? Tá? E fica nessa variação aí, beleza? E aí, pessoal, isso é importante, né? Isso é importante que eu falei. Por exemplo, ele deu o sinal, tá? Cadê? Ele deu o sinal aqui. Pô, digamos, né? Digamos, ó. Pô, deu uma venda, né? Ó, BTC em venda deu uma venda. Pô, tá alinhado. Pô, vou tentar fazer essa entrada aqui, ó. Stop curtinho aqui, ó. 1 para 37. Beleza. Se não der isso aqui, eu posso tentar fazer uma outra entrada aqui em cima, tá? E aí você vai trabalhando aí como você achar melhor. Tá, monitor. Ó, eu indico sempre, 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 sempre. Monitor ou no M30 ou no H1. Sempre. Por quê? Porque ele está te dando a tendência macro, tá? Tá te dando a tendência macro. Então, você sempre operar junto com a tendência macro. Isso é importante também. Tá? Às vezes, por exemplo, ele dá venda. O ouro ele deu duas vendas hoje. O ouro ele deu duas vendas hoje, tá? Ele deu, ele deu, por exemplo, só que o ouro tava, eu nem me lembro se ele tava na alta, não sei, não me lembro. Eu sei que ele deu uma venda aqui, ele deu acho que uma venda aqui, eu acho que foi, se não me recordo, ou foi aqui, não me lembro, tá? E depois ele deu a venda aqui, ó. Essa venda aqui veio até aqui, ó, tá? Eu acho que o stop era aqui em cima ou aqui, não sei direito. Então, ó, ele deu essa vendinha aqui, deu stop, e depois deu essa venda aqui que pegou e veio até aqui embaixo, tá? Então, essa primeira aqui, ó, acho que foi aqui, ó, ele estava meio que subindo. Essa aqui ele já tinha feito, né? Ele já tinha feito, quebrado a estrutura aqui, tá? Então você pode utilizar o que você conhece para fazer sua entrada, beleza? E sempre a favor do monitor, né? Nunca contra, né? Quando for contra, aí é mais complicado. Boa noite. Olhando o monitor no M30 ou H1, posso entrar em 15 ou M5, né? Isso, na verdade é isso mesmo que tem que fazer, Flávio, tá? A entrada, eu geralmente ou pego M15 ou M5. Essa é a entrada, tá? E ele vai ajustar o lote. Sim, o lote é a mesma coisa, cara. Independente do time frame que você tá, né? Ele é a mesma coisa, porque ele calcula pela linha aqui, né? Se você só mudar aqui, não vai mudar muita coisa, não. Ó, tá na mesma, né? É a mesma estrutura de linha, né? Tá? Aí, mas eu indico isso, para você fazer a entrada, você vem refinar aqui, ó, M5, M15, tanto faz aí, uma das duas, beleza? Qual foi hoje que eu vi também, ó? Foi GBP USD. Ele não deu a entrada, eu estava acompanhando aqui, ó, GBP USD. Foi aqui, ó. Só que ele não deu como, como sinal, ele deu como uma previsão.
Então, ó, ele tava nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, ele estava dando como 50% de chance de subir, tá? 50% de chance de subir. O que que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei uma TR-Line aqui, ó. Eu falei, ó, vou comprar ele aqui. Stop aqui embaixo, alvo aqui em cima. Bem isso que eu fiz, ó. Tá? Só que o que aconteceu? Ele não veio, né? Pegou daquilo, inverteu e foi embora. Olha a invertida que ele deu, tá? Mas eu acabei que eu não peguei essa entrada. Eu tava esperando ele vir retornar aqui, ó. Aí não voltou. E fazer o quê, né? Não pegou e foi embora, tá? Então, essa foi uma entrada aqui que eu fiquei esperando, ele não veio, tá? E aí não foi um sinal propriamente dito, foi só a probabilidade, beleza? Mas como ele já tinha falhado aqui, ó, tinha ido lá para cima, tinha voltado aqui no pullback, eu falei, opa, vou pegar ele aqui. E aí não deu, tá? É, já tenho como saber que horas ele dá o sinal? Magda, ele é de 30 em 30 minutos, hora cheia, tá? Meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, 1h30, 2, 2h30. E as probabilidades, ele dá de 10 em 10 minutos. Esses 50% ou mais são os melhores? Leandro, teoricamente sim, mas é aquela história, 50% e 40%, né? Liberar o monitor para trocar os ativos? Charles, eu acho que não, tá? Por quê? Porque é o seguinte, é, ele tem mais ativos que ele está olhando, tá? E quando a gente roda o treinamento, ele acha ativos melhores, ele troca. O que está fixo aqui é Bitcoin Shao e esses outros aqui eles rodam, tá? Então, para não dar problema de você colocar e ficar sem, aí você, poxa, você colocou lá e eu tô trazendo outro, não, não vai funcionar, entendeu? Então tem que ser assim, tá? E aí, conforme, pode ser que semana que vem a gente rode um treinamento e o SDJPY fique fora, porque não atingiu o score mínimo. Aí a gente tira, tá? Então é assim, ele vai estar sempre mudando esses. Talvez sempre mudando, não, né? Pode ser que ele fique os mesmos aqui, mas ele olha mais, três a mais aqui e os melhores ele traz, tá? Como eu mudo de Gold para Platino, Renato, lá dentro do, eu acho que gerenciar assinatura, alguma coisa assim. Você vai em assinatura e depois você vai em gerenciar assinatura, tá? Assinatura e gerenciar assinatura. Claro, lembrando que risco-retorno 1 para 2 em diante, sendo 33 em diante, já fica estatisticamente positivo, teoricamente. Sim, é exatamente isso, Flávio. Qualquer operacional com 1 para 2 pelo menos, com 33% de chance, né? 33,33, você fica no break-even, tá? Exatamente isso. Não sei quem falou hoje, pô, não dá para melhorar o percentual? Cara, se desse para melhorar o percentual, a gente seria bilionário, tá? É, complica um pouco, né? Cadê o negócio que limpa aqui? E é exatamente isso, pessoal. Ele é um sistema matematicamente positivo, tá? Matematicamente positivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que no médio e longo prazo, se você copiar as operações, você tende a ter o mesmo resultado que ele, tá? Só que, cara, hoje ele tomou mais stop. Hoje ele tomou mais stop, né? Nas operações. O mercado ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Ele chegou uma hora, tá com seis operações abertas, todas bem positivas, depois voltou e estopou algumas, né? Então esse é o balanço do mercado, pessoal. Não, não tem aquela história aqui que vai ficar entrando todo dia, acertando trade todo dia, né? Não, não tem como, tá? Ahn, deixa eu ver, o que significa quando está com o X no monitor? Quando está com um X, significa que ele tem. Eu já tinha explicado isso. Quando está um xizinho aqui, por exemplo, significa que ele tem correlação com o símbolo que está aberto,
tá? Ele tem uma correlação com o símbolo que está aberto. Por exemplo, se vender no BTC, vai aparecer um xizinho aqui em algum lugar. E aí vai mostrar, ó, correlação de 80% com esse ativo, tá? Tem algum projeto para esse robô dar entrada sozinho? Tem. E ele roda sozinho aqui, ó. Roda sozinho, tá? É, hoje o mercado está ridículo. Esse monitor é incrível, legal. Tomei 4 stop hoje. Edivan, opera menos, beleza? Eu fiz aquela. Tem um vídeo lá dentro do portal, pessoal, que é sobre a gestão de risco e o plano de trade. Segue isso, tá? Você tem que seguir isso. O símbolo da gota é liquidez, isso, tá com baixa liquidez no momento. Pessoal, esses outros sinaizinhos aqui, ó, que tem, eles estão lá no manual. Lá na página de download tem o manual. Lá tem todas as explicações deles. Já tem alguma previsão? Não, cara, eu vou deixar rodando uns 5 meses, pelo menos. 4 meses, sei lá. Aí só depois eu libero, vou talvez liberar ele. Tá bem testado, bem testado, tá? Mas nesse formato que tem aqui, vocês conseguem tirar vantagem dele, operando assim, tá? Ó, não pegou lá, ó. Não pegou nossa venda, né? Fazer o quê? Ó, tá? Detalhe, sempre que vocês forem colocar no order block, coloca aqui, ó. Não que nem eu fiz agora, coloca aqui, né? Antes dele. Sempre assim, tá? E aí, se você quer pegar o stop mais curto, você pode colocar aqui, ó, o stop logo atrás, né? Um stop bem curto, ó. Por exemplo, um trade desse, 1 para 5. Ah, stopei, Jean, tudo bem, é 1 para 5. Se você tomar 2 ou 3 stops e acertar o próximo, você já fica bem positivo. A gravação vai ficar lá dentro da plataforma, tá? Possibilidade de colocar o som mais alto? Não. Pessoal, aqui tem ó, em propriedades. Não, aqui não. Expert List. Vamos em aqui, ó, propriedades, tá? Aqui, ó, se você quiser colocar o aviso sonoro, tá bom? Ele dá um aviso sonoro sempre que ele buscar lá, tá bom? Referente ao tempo gráfico, você falou M30 ou H1, sim, mas qual seria para operar 5? Isso. Eu opero no 5, tá? 5 minutos. A Thales falou que, sendo que nesse momento, por exemplo, H1. Então por isso que eu falo. Para você ter uma certeza um pouco maior, usa M30. Desculpa, usa H1, tá? Só que aí, se você for operar sempre a favor da tendência, muitas vezes não vai bater o trade. Mas eu ensino na mentoria, eu opero nesse formato. Olha H1 e, e opera no M5. Tá? Por exemplo, esse do Bitcoin aqui, né? Esse do Bitcoin aqui, por exemplo. Ó, é tendência de baixa, ele falhou lá em cima, fez uma estrutura aqui para baixo, voltou a testar e veio. Poderia ser um trade bom, tá? No M5. Já a minha T-Line não está ativando às vezes. Eu posso ter configurado errado? Magda, primeiro, vocês têm que olhar, depende do ativo, tá? Ó, se você olhar aqui, ó, buy zero, porque você não tem fundo suficiente. Tá? Primeira coisa, olhando aqui, ó, buy, zerado, não tem fundo suficiente, ele não vai entrar. Segundo, você tem que olhar aqui em cima, ó, tá ativo aqui, tá azulzinho, né? Porque é algo trade, ó. Se eu tirar lá, ó, ele vai ficar cinza, ó. Ó, algo trade disable. Tá cinza, então, ó, tem que estar ativo. Beleza, tá ativo, tenho dinheiro na conta, tá? Terceiro ponto, você pode olhar aqui, ó, propriedades, você vai ver o spread, ó. O spread é curto. Tem uns spreads que são gigantes, não vai entrar também. Beleza?
tá? Então pode ser por causa de algum desses motivos. Se eu deixar o T-Line ativo, ok. Mas fechar o computador, aí não vai funcionar. E tem que estar ativo, Flávio, tá? Por exemplo, eu uso isso aqui, ó, eu uso isso aqui no VPS. Tem até lá na primeira página a indicação para vocês do VPS, tá? Aí eu conecto nessa máquina, que é uma máquina Windows, conecto, deixo as coisas rodando e posso fechar. Daí ela, porque ela fica lá rodando, entendeu? Agora, se você tiver no seu computador e você fechar o seu computador, aí não vai rolar. Beleza? Já eu entrei na mentoria, conheci o mercado na primeira de janeiro. No momento estou usando o plano Silver, ok. Personalizar e também para aprender a usar o Windows Bot, ok. Sendo o Silver, não me dá 50% dos sinais, tem mais alguma diferença? O Silver, ele vai te dar 50% dos sinais que acontecerem no dia. Se tiver 10 sinais, ele vai trazer 5 randomicamente. Pode ser o primeiro 5, o último 5, é aleatório, tá? E a outra diferença do Silver é que ele faz a gestão por um capital menor, tá? Então, se você tiver uma conta de 50K, 100K, não dá. Tem que ser a outra lá, tá bom? Ela deve ter falado isso mesmo, o motivo que eu perguntei no Instagram. A minha não pegou em dois trades hoje, porém, porque o preço passou direto, tanto na ida quanto na volta. Ah, tá. Mais um motivo, pessoal, que eu vou fazer um ajuste nessa próxima versão, tá? Como que tem que funcionar a TR-Line? Como que funciona aqui a TR-Line? Tá? Funciona da seguinte forma: o preço ele precisa subir e voltar, subir e voltar no mesmo candle, tá? Se ele subir, fechar, voltar e fechar, ele não entra, tá? Mas eu vou fazer um ajuste para que isso funcione, tá? Se ele passar de algum qualquer jeito e voltar, ele vai funcionar, beleza? Então eu vou fazer esse ajuste, mas pode ser por causa disso às vezes que não pega. Leandro, é, é assim, ó, isso que o Leandro falou agora é uma proteção, exatamente, é uma proteção. Muitas vezes o que que o preço faz, né? Por exemplo, o preço aqui pega e estoura para cima, aqui, pá, a TR-Line não vai pegar, não pega. Ele tem que passar e voltar, né? A ideia é de que não conseguiu permanecer acima, tá? Mas muitas vezes ocorre do candle fechar aqui, pegar e vir para baixo, beleza? E aí ele acaba não pegando. Às vezes evita stop, às vezes deixa de pegar um trade bom, né? Então eu estou avaliando. É, basicamente isso, Flávio, fecha fora e fecha dentro, né? Tá? Assim, eu já avaliei isso, assim, sabe? Tem horas que é bom não entrar mesmo e tem horas que, né? Porque, enfim, acho que eu não sei, assim, fazer será que é bom, será que não é? Mas eu vou implementar essa. Foi para cima, voltou. Bom, vamos ver, vamos ver. Eu vou notificar vocês depois também disso, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não quero manter esse vídeo muito grande aqui, não, tá? Mas acho que sanei bastante a dúvida de vocês, né? E reforçando, né, que o sinal, pessoal, tá? É como se fosse um grande indicador, né? Um grande indicador ali com percentual que vocês não têm isso em lugar nenhum. Não tem esse indicador assim, ó, pô, tem tantos por cento de chance do mercado cair, tá? E aí você utiliza isso a seu favor, né? Pô, eu vou fazer uma entrada aqui, eu vou, sei lá, vou pegar um pullback aqui, eu vou entrar, geralmente eu entro, né, usando os Fair Value Gaps, que são essas, é, essas áreas sombreadas aqui, tá bom? Então, tipo aqui, ó, né? Deixou um Fair Value Gap, tá tocando, então seria tipo uma entrada aqui, ó, né? Algo do tipo, tá? Vou fazer um vídeo explicando esse aqui também, ó, né? Vou fazer um vídeo só desse aqui, tá? Esse indicador aí.
tá bom? Acho que se for e volta é bom entrar, mas passou direto não manter como está a minha opinião. Deixa eu ver aqui. Já o percentual do break-even no bot não dá para colocar, tipo, ele vir nos 50%. Você tem um percentual e não no 0 a 0. Não, aí, Renato, você vai ter que usar o trailing stop. Lá dentro da configuração aqui tem o trailing stop do N2 Bot, se eu não me engano. Mas, ó, eu sinceramente, Renato, tá? Sinceramente, eu vou te falar que matematicamente não vale a pena você fazer isso. É uma falsa sensação de que você está ganhando no mercado, tá? Vale muito mais a pena você ir para o all-in, ou stop ou alvo, tá? Matematicamente é assim que funciona. Aí eu sei que muita gente faz parcial, gosta de proteger. Cara, faz um backtest de 2 anos para ver como isso não é lucrativo, entendeu? Não é. Agora, por exemplo, cara, chegou aqui no topo, segurou, 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 zera. Zera a posição, tá vendo que não vai, tá para fechar o dia, pode zerar, entendeu? Faz isso, tá? Mas aquilo que eu tô falando para vocês, a não ser que tá muito na tua cara, assim, poxa, cara, não passou, velho, né? Digamos, ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que você tava comprado aqui embaixo. Vou dar um exemplo aqui. Você tinha comprado aqui embaixo, ó. Tá, comprou aqui embaixo. Legal. Aí o mercado fez isso, ó. Subiu, veio, foi lá e deixou esse paviozão aqui em cima. Cara, na minha opinião, você deveria ter fechado aqui, ó, o trade. Entendeu? Digamos que o teu alvo era aqui em cima, né? Um pouco aqui em cima. Pô, foi lá, não pegou e veio aqui, fez isso aqui, deixou esse pavio aqui em cima. Cara, eu fecharia o trade aqui. Pra que que você vai esperar ele voltar? Já deu sinal de venda, né? É um exemplo, tá? É um exemplo. Mas fora isso, assim, cara, deixa andar, né? Ah, sim, a ordem apregoada à noite, né? Mas é aquilo que eu expliquei para vocês, pessoal. É a matemática, galera. Ah, vai ter dias que vocês vão olhar, tá? Vai ter dias que vocês vão olhar, que nem hoje. Hoje, cara, ele ficou positivo na maioria dos trades, foi e virou. Aí virou o mercado, né? Só que se você se basear por 2, 3 dias, uma semana, duas, você vai começar a pegar um viés. E esse viés vai te lascar, tá? Aí você pega no longo prazo, tanto que o backtest, que eu falei, ele faz 500% em 2 anos. Mas tem dias que ele, cara, estopa, 2, 3 dias estopa. Só que no médio e longo prazo, como o mercado vai mudando, essa é a configuração que mais funciona, tá? Eu sei que é difícil de aceitar, né? Pô, você vai lá e vê o mercado, vai e volta, vai, né? É complicado, galera. Mas é assim que funciona. Eu aprendi com uma dessas. Peguei dois sinais do Caio, estava com 3-1 na mão, mas o alvo era maior, eu resolvi deixar. Voltou e me estopou. Pode acontecer exatamente isso, né? Algumas vezes a sensação é menos amiga que a estatística, exatamente. E aí você acaba criando um viés, né? E aí, o pior é aquela lá, daí você vai lá e fecha o trade, ele vai no alvo. Aí no próximo você fala assim, não, vou deixar. Aí ele volta e stop. Aí você não segue nenhum operacional, entendeu? Você tem que seguir. Tá? Tem que seguir. Aí, por exemplo, pessoal, vou dar mais um exemplo aqui, ó, tá? É, Esse exemplo aqui também, ó, né? Você veio, comprou aqui. Legal. Stop estava aqui embaixo. E o alvo, ele colocou aqui em cima, ó, tá? Mas você tem um topo aqui atrás aqui, ó. Por exemplo, você tem um topo aqui, ó, tá? Cara, ajusta teu alvo aqui, ó, né? Tem um topinho aqui, ó, tá? Você pode fazer isso também. Você pode fazer esse ajuste aí. Pô, ou não, já, eu quero manter aqui, mas né, segurou, 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 começou. Zera. Você tá vendo que ele vai mudar, tá? Mas no geral, não faça isso, tá? É quando você vê, cara, vai voltar, né? Aí você pode fazer, tá? Mas só recapitulando, se você não mexer, é melhor, tá? Eu vi que estava quebrando a estrutura ao contrário.
Aí sim, Leandro, entendeu? Pô, tá fazendo o que eu tô vendo aqui, pô, né? Você vai lá e zera, tá? Mas aquilo que eu falei, pessoal, no geral, se você fizer exatamente o que ele está fazendo, no médio e longo prazo vai funcionar mais, tá? Porque, por exemplo, assim, beleza, tomou 4 stop, tomou 5 stops. Se ele acertar 3 trade, já era. Já tá 2 vezes mais que os stops, entendeu? Então você tem que ter essa noção, tá? E outra coisa que eu falei, lembrando, vocês podem ir fazendo trades mais curtos, né? Mais curtos dentro da ferramenta aqui, desde que você respeite também risco-retorno, tá? Busca lá pelo menos 1 para 2. Você pode fazer mais de um trade nessa subida que ele deu, tá? Já o Kairos mais para frente tem como funcionar no índice? Primeiro eu tô estabilizando bem, né? Vamos deixar um bom tempo ele rodando aqui e tal. Todo dia a gente tem ajustes, está sempre ajustando alguma coisinha, né? E aí daqui um tempo, sim, é, vamos talvez aí testar em outros ativos, provavelmente futuros, né? Vamos colocar futuros para rodar, aí vai ter que ser uma plataforma, enfim, tem que duplicar a plataforma aqui, tem que investir bastante em estrutura, né? Enfim, mas sim, estamos pensando também em ações, tal, mais para frente. Só ações americanas. Um N2 bot pro. Não entendi, Renato. Profit seria top. O N2 bot no Profit, entendi. Eu analiso o movimento, fundos. Entendi. Eu analiso movimentos, fundos, topos, coloco um retângulo Fibo, pullback e deixo seguir. É exatamente isso, Newton. O básico que funciona, né? O básico que funciona, tá? Beleza, pessoal? O básico que funciona, né? E detalhe, só um detalhe aqui para vocês, tá? Do monitor. É, Lembrando que ele tem o sinal, que dá a estrelinha, e tem a probabilidade. A probabilidade, ela é um estágio antes do sinal, tá? Então, por exemplo, como eu falei hoje do GBP, cara, deu um baita trade no GBP só com a probabilidade que ele deu aqui. Ele não chegou a gerar o sinal, mas ele deu a probabilidade, tá? Ele mostrou aqui. Então, utilizem ele também a favor. Não precisa ser só o sinal, tá? Porque às vezes o sinal, sei lá o que que ele tá olhando lá, não fechou, mas se você tiver num pullback certinho ali, do Fair Value Gap, sei lá, do Fibo certinho, pô, faz a entrada, tá? Então vocês podem utilizar os dois sempre, beleza, pessoal? Tá? Os dois têm, como é que eu vou falar? Tem relevância, tá? Só que um deles, ele decidiu por sinal, ele realmente, esse cara aqui, eu encontrei, o sinal é esse e vambora, tá? A probabilidade eu uso como indicador. Sim, os dois como indicador, né? Tanto o sinal quanto a probabilidade é um indicador. Exatamente, é isso aí, Magda. Tá? Então pensem assim, pessoal. Todo ele ali, ele é um indicador para mim. Imagina você ter um irmão mais velho que manja muito de mercado. É ele. O cara é teu irmão mais velho que tá te dando, olha, tem uma probabilidade aqui desse mercado subir. Aí você vai lá e usa essa informação. Digamos que é quase uma informação privilegiada, né? Aí você vai procurar o teu trade naquela direção. Vai ter trades que você vai falar assim, não sei se vocês já viram, às vezes o mercado está subindo assim, foi que nem o ouro, né? Que nem o ouro. Pá, tá subindo, subindo, de repente ele vai lá e dá uma venda. Deu venda. Aí você fala, caramba, tá subindo lá e vai dar aquela venda. Deu venda. E dentro da probabilidade dele, o mercado pega e desce mesmo. Por quê? Aquilo que eu falei. Ele está calculando centenas de probabilidades, ele já viu isso acontecer centenas de vezes, está te dando, cara, ó, o mercado está configurado para 40% para ele acontecer isso. Então existe ali, né, uma intenção realmente de venda, que ele já viu acontecer isso, uma probabilidade real. É diferente de você pegar, cruzar 5 indicadores e falar, eu acho que vai acontecer isso. Né? Você não pegou um backtest dos últimos 5 anos, exatamente nas condições do mercado, calculou todas as vezes que você entrou
e aí você chegou num percentual. Ele fez isso, né? Ele conseguiu identificar ali uma melhor regra de negócio para o mercado, tá? Então é assim que funciona. Ele viu coisa que a gente no nosso operacional às vezes não. É, exatamente, Flávio. Ele olha olha muita coisa. É regime do mercado, vários indicadores, FIBO, é, SMC, até volume, horário, dias. Ele cruza tudo isso, entendeu? Cruza tudo isso. E ele te traz aquela informação ali que pode acontecer, tá? Enfim, e aí é você que toma a decisão ali se você quer utilizar ele como um grande indicador mesmo, né? Um indicador aí de que o mercado pode cair. Foi igual esse trade aqui, né? Esse trade aqui do, do, do coisa aqui, né? Acho que, como eu falei, acho que ele deu a venda aqui, ó, ou aqui, eu não me lembro. E o alvo era aqui embaixo. Aqui, ó, que ele colocou o alvo, se eu não me engano. Baita trade, né? Um baita trade. Às vezes vocês veem um que ele, né, puxa, ele coloca assim, ó. Ele coloca o alvo aqui embaixo, né? Você, pá, mas vai nunca lá. E aí o mercado pega e pá, vai lá embaixo. Então, ou às vezes o que acontece? O mercado vem até aqui e volta, né? Mas, na probabilidade geral, é melhor seguir ele, tá? Ah, deixa eu ver aqui, Renato. Depois, tá. Depois que vou atualizar do Gold para o Platina amanhã, eu tenho que instalar. Não, só atualiza lá. Não precisa fazer nada. E se não conseguir qualquer coisa, chama no suporte lá. Considerando a probabilidade de 40% de alta no ativo, certo? Peraí. Não, deixa eu ver. Considerando a probabilidade de 40% de alta no ativo, por exemplo, não seria então preferível buscar vendas que seriam 60% de probabilidade? Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? É tipo assim, entendi o que você falou, tá? Isso aqui pode ser uma dúvida de legal a pergunta, tá? Não sei qual é o nome, só está escrito usuário, mas, pessoal, não sei quem foi que perguntou, mas olha só, por exemplo, o mercado aqui tá falando assim, ó, tem 40% de chance daquilo acontecer. Então quer dizer que 60% de chance de acontecer o contrário? Não, né? Não, tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. O que ele tá te falando é o seguinte: você tem 40% de chance de vender aqui, colocar um stop aqui e um alvo aqui. Então, nestas condições do mercado, isso aqui tem 40% de chance. Então, quer dizer que se eu comprar aqui, ele vai subir? Não. É 60%? Não, é zero. Zero, não tem nada aqui. Não é que é zero, né? Pode ser 25, né? Mas não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Claro isso, pessoal, tá? Porque assim, ó, a gente pode falar, poxa, mas é só 40%. Cara, é difícil você achar 40% de chance em alguma coisa. Tá? É difícil. Por quê? Porque tem várias coisas envolvendo o mercado. Não é uma ciência exata isso aqui, né? Tem coisas influenciando, tem notícias que saem, enfim, tem uma série de coisas que influenciam o preço. Então, você conseguia identificar que um determinado setup tem 40% de chance, cara, isso aqui é um ganho fenomenal, tá? Relação inversa não tem nada a ver. Por causa do risco-retorno, exatamente, tá? Tem um monte de coisa que influencia. Quando o monitor está off, a tendência continua atualizando? Sim, tá off só para o sinal, tá? A tendência continua atualizando. O monitor está dando mais que 40. Tem alguns que dá 40, tem alguns que dá mais baixo, vai variando, né? Varia. Acho que teve um que deu 85 hoje, mas vai variando. Em geral, fica nessa margem aí, né? Tá? E aquela coisa, né, pessoal? Por exemplo, deu 80% de chance. Entrei, estopou. Cara, tinha 20% de chance de errar, né? Então, assim, pessoal, deu 80% de chance, vou triplicar minha entrada aqui. Não, não faça isso, tá? Siga sempre a mesma gestão.
Vai fazendo trade, vai fazendo a gestão. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês, ó, até para ficar mais claro do que eu estou falando, tá? Você tem a opção de pegar o trade que ele colocou lá, beleza? Pegou o trade do início ao fim. Ou, por exemplo, você tem a opção de fazer o quê? Esperar no pullback. Digamos que aqui foi o pullback, né? Ó, você pegou ele aqui, colocou o stop aqui e o alvo você colocou aqui, ó. Pá, acertou, legal. Porém, o alvo dele é aqui embaixo, o trade maior, ó. Stop lá em cima, a entrada era aqui e o stop aqui embaixo. Mas você não fez esse trade. Você esperou um trade menor, tá? Aí o mercado fez o quê? O mercado caiu, voltou. Aí você pegou esse trade aqui, ó, vendeu aqui, teu stop você colocou aqui e teu alvo você colocou aqui. Beleza. Pam, bateu. Ah, certinho. Certinho. Aí o mercado veio aqui embaixo. O mercado voltou. Você fala assim, peraí, vou vender aqui de novo. Vou vender aqui, vou colocar meu alvo aqui, ó, e agora o meu stop loss aqui, e meu alvo agora vai ser aqui embaixo, ó, no take profit dele, porque ele ainda não deu o take profit dele. Então você pode fazer mais de um trade nessa brincadeira aí, tá? Não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Você vai aproveitar esse trade maior, ó, que era a entrada aqui, o stop aqui e o alvo aqui embaixo, para fazer mais de um trade aqui dentro. Aí, por exemplo, você entrou aqui, ele foi lá em cima e estopou, ó, estopou o trade maior. Não vou mais entrar. Estopou. Mas enquanto ele não bater no stop loss, enquanto ele não bater no take profit, você está dentro do trade. Você pode estar fazendo trade. Então você não precisa pegar o único sinal. Pô, ele me deu esse sinal aqui, cara. Vou marcar aqui, ó, essas suas posições. Vou trabalhar dentro disso agora. Você pode fazer dois, três, quatro trades dentro da janela. Aproveita a janela de oportunidade, mesmo se ele andou a favor, exato, você aproveita, tá? Então vocês veem que com um único sinal você pode tirar mais proveito dele. E aí lembrando, quanto mais você estudar, mais você vai aprender a pegar as oportunidades, mais você vai ter chance no mercado de fazer mais dinheiro, tá? Isso que eu sempre falo. Utilize a ferramenta como um grande indicador, como um grande irmão que você tem ali te dando um parecer do mercado. E aí você vai operando. Legal? Ou vou dar mais um exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui, ó, tá? Em vez de você fazer esses dois trades, você simplesmente fez a entrada aqui, aonde ele falou. Em vez de você colocar o stop lá em cima, você colocou o stop aqui, ó. E o alvo você colocou aqui embaixo, ó. Então você melhorou a sua relação risco-retorno. Que talvez era de 1 para 3, você foi de 1 para 5. Também pode fazer isso aí. Você também pode trabalhar nessa janela aí. Beleza? Só que quando a gente vai falar mais pra frente, tá? Fazer mais uma live, a gente vai falar mais. Eu não quero. Já passei 20 minutos do que eu ia falar aqui, mas acho que ficou bem claro hoje para vocês, tá? Vou fazer mais uma, depois ao vivo, né? Eu gravar a live, eu subir mostrando para vocês essa relação, como que eu utilizo aqui também isso. Isso aqui pode potencializar bastante o operacional de vocês, tá? Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Amanhã já está na plataforma, eu vou subir a live lá para quem quiser rever e até o próximo dia aí. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e até mais. Valeu.